Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar do rastreamento. O rastreamento de contatos é um sistema que já vem sendo utilizado há muito tempo na investigação epidemiológica, especificamente para as doenças infecciosas, para interromper a transmissão. No caso da pandemia da Covid-19, muito se tem falado sobre o contact tracing, que na verdade nada mais é do que rastrear casos e contatos. Ou seja, a partir da identificação das pessoas infectadas, o caso, pelo coronavírus, procura-se conhecer todas as outras pessoas que tiveram contatos com ele. A partir do momento que os casos e os contatos são identificados, são realizados os testes para investigar se esses contatos foram infectados, ou seja, se eles testam positivo. Caso os contatos sejam confirmados com a Covid-19, iniciamos um novo rastreamento de contatos e novas pessoas passam a ser rastreadas e investigadas quanto à infecção pelo coronavírus. A cada caso confirmado, esse processo de rastreamento ocorre novamente, identificando contatos, testando e isolando. E caso tenhamos alta transmissibilidade no município, casos na escola, se a gente não atuar de forma rápida, isso acaba tomando uma grande proporção. Por isso, a organização das escolas para poder interromper rapidamente a disseminação do vírus é fundamental. Esse fluxo é importante para a gente impedir a transmissão do vírus e deve estar aliado com uma testagem ativa e robusta, para que a gente possa proteger ainda mais os nossos bebês, as crianças, adolescentes, toda a nossa equipe e a comunidade. E para falar sobre pontos importantes do rastreamento de casos nas escolas, conversamos com Ana Cristina Vidor, que é gerente da Vigilância Epidemiológica do município de Florianópolis. Olá, eu sou Ana Vidor, gerente da Vigilância Epidemiológica de Florianópolis, e gostaria de conversar com você sobre rastreamento de contatos. Rastreamento de contatos é uma estratégia que é utilizada para o controle de doenças transmissíveis de maneira geral, principalmente para aquelas doenças que têm um potencial de transmissão direta de pessoa para pessoa e que podem ocasionar surtos e epidemias. Essa estratégia consiste na identificação das pessoas que tiveram contato com um caso suspeito ou confirmado durante o período de transmissão e, a partir daí, instituir medidas ou para evitar que a doença apareça nesses contatos ou para evitar que esses contatos possam continuar o ciclo de transmissão da doença. Então, basicamente, esses são os dois objetivos do rastreamento de contato. Cuidar de quem foi exposto, oferecendo exame, medicamento ou vacina, dependendo da doença em questão, e cortar o ciclo de transmissão, fazer com que essas pessoas sejam colocadas em situação tal que elas não transmitam a doença para outras pessoas também. No caso da Covid-19, isso acontece basicamente identificando as pessoas que começaram com sintomas respiratórios e colocando essas pessoas em isolamento e identificando aquelas pessoas que tiveram contato próximo, ou seja, que tiveram contato sem máscara, que nesse momento recomendamos máscara cirúrgica ou PFF2, numa distância menor que 1 metro e 1,5 metro, e que tenham ficado pelo menos 15 minutos em contato. Além, é claro, das pessoas que tiveram contato físico ou que fazem o compartilhamento de objetos frequentemente. As pessoas que se colocaram nessa situação em relação a um caso suspeito ou confirmado correm o risco de desenvolver a doença e continuar o ciclo de transmissão. Por isso é importante que elas sejam colocadas em restrição também, até que o caso índice tenha o seu caso suspeito, descartado ou confirmado. Por que não se espera o resultado do exame para que isso aconteça? Até a pessoa começar com sintomas, fazer o exame, identificar o resultado, já passou um tempo precioso de alta transmissão, em que as outras pessoas ao redor, por não ter sido avisadas inicialmente, também já podem estar transmitindo, mesmo que assintomáticas, e o ciclo de transmissão continua. Então, isso a gente chama de isolamento tardio. A gente transmite Covid-19, os casos leves, né, que são a maior parte dos casos, até aí em torno do 10º dia. Mas a transmissão mais intensa tem uma probabilidade maior de acontecer nos primeiros dias de sintoma. Por isso a gente não espera. O isolamento é feito com caso suspeito e os seus contatos já são colocados em restrição imediatamente. Uma vez realizado o exame, caso descartado, todos voltam às atividades normais imediatamente. Se o caso for confirmado, os contatos já estão em isolamento, então eles já estão recebendo o cuidado necessário. E isso é muito importante. Então, essas ações, essas medidas de identificação rápida,
cuidado com os contatos e isolamento dos contatos em tempo oportuno propicia não só que as pessoas saibam que a sua situação de saúde está em risco e elas observem melhor se elas vão começar a desenvolver sintomas ou não, recebendo assim orientação oportuna de que tipo de serviço de saúde procurar para que as medidas necessárias sejam feitas antes de um agravamento, mas elas também têm a possibilidade de cuidar daquelas pessoas que lhes são próximas, porque uma vez colocadas em restrição, ela evita que outras pessoas sejam expostas no momento em que ela também está transmitindo. E quando lidamos com uma doença como o Covid-19, em que a gente pode transmitir para outras pessoas, mesmo que nós não estejamos desenvolvendo sintomas, isso é muito importante. Por isso, a gente não pode colocar nas famílias a responsabilidade do cuidado com o ambiente escolar, nem só nas escolas e nem só no poder público. É muito importante que toda a comunidade escolar e aqueles que entrem em contato com ela trabalhem juntos para atingir esse objetivo de um ambiente saudável dentro da escola. Identificando o caso suspeito, comunica a escola e já coloca a criança ou o professor, o funcionário em isolamento. Agenda e entra em contato com a vigilância epidemiológica o mais rápido possível. Nós fazemos o agendamento do exame. Se o caso for descartado, todo mundo volta rapidinho. Se o caso for confirmado, os contatos já estão em restrição e já se continua o ciclo de testar cada um desses contatos para identificar daqueles expostos quem pegou e precisa de cuidados e quem não pegou e que já pode voltar para suas atividades. Mas para que isso seja feito de maneira segura, há necessidade de ser feito o teste correto, nas datas corretas, senão nós vamos acabar liberando para o convívio pessoas que ainda estão transmitindo Covid. E é isso que nós queremos evitar. Se as pessoas não forem colocadas em isolamento oportunamente, mais pessoas vão precisar ficar em isolamento. Porque quando se identifica um caso, ele já passou para outro, e para outro, e aí a partir daí muitas pessoas precisam ser afastadas, não só dentro da escola, mas muitas vezes nas famílias, os pais, os cuidadores que precisam trabalhar vão ser colocados em restrição também. E há um impacto muito maior, além de muito menos chance da gente controlar a transmissão da doença. Agora, quando essas ações são tomadas de maneira rápida, rapidamente as pessoas já voltam para suas atividades. Então, são pequenas interrupções curtas. Isso é muito mais efetivo, tanto para controlar a doença, quanto para evitar a quebra do ciclo escolar, que a gente não comunicar os casos e quando descobrir já está em surto, como nós tivemos em algumas escolas. Então, acho que o importante é lembrar disso. Essa técnica de rastreamento de contatos, ela é feita para várias doenças transmissíveis, é uma medida recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e pelos principais órgãos internacionais que estão trabalhando na redução da doença. Se todos nós trabalharmos juntos nesse sentido, nós conseguimos fazer com que os ciclos e eventuais casos esporádicos que possam acontecer na escola continuem sendo casos esporádicos.